de Gênesis, capítulo 22. Quantos irmãos procuram, quero glorificar a Deus por mais uma vez Deus nos trazer aqui na Ilha do Mel, a congregação de Ilha do Mel, pastoreada pelo nosso amigo, companheiro, homem de Deus, pastor Adriano André. E aprendemos muito quando estivemos trabalhando junto, e graças a Deus, e eu glorifico a Deus por essa obra, e pelos nossos irmãos que estão na frente dessa juventude abençoada, os nossos irmãos que já aprendemos a respeitar, né? A ter um carinho muito grande por vocês, viu? Nossos irmãos que estão na frente desse trabalho, e que Deus possa continuar abençoando vocês, irmãos, amém? Mas quantos vieram aqui para ouvir a palavra do Senhor? Amém? Gênesis 22. Também nosso irmão Ari, né, irmão? Tivemos ontem ali na 29. Hoje, aprove a Deus, novamente estamos juntos aí. Que Deus possa ser glorificado. Amém? 22, irmãos. Gênesis 22. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhes: Abraão. E este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre um dos montes que te mostrarei. Vamos lá para o versículo de número 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiram junto. Aleluia, Jesus. Versículo 11. Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse: Abraão, Abraão. Respondeu ele: Eis-me aqui. Então disse o anjo: Não estenda a tua mão sobre o rapaz, não lhes faça nada. Agora sei que temes a Deus, pois não me negaste teu filho, o teu único filho. Amém? Amém. Pode se assentar, meus irmãos. Glória a Deus. Eu quero ser fiel a Deus mais uma vez e entregar aos irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. E Deus sempre me dá as mensagens, às vezes na hora, às vezes antes, mas também Deus, a partir do momento que eu começo a ministrar, o Espírito Santo de Deus começa a me revelar a direção que Ele quer tomar. E nessa noite, meus amados e queridos irmãos, nós estamos aqui participando de um congresso onde essa juventude está comemorando mais um ano, e muito propício esse tema, como já disse aqui os irmãos, o irmão Rodrigo citou, o irmão pastor também citou, e eu creio que aquilo que nós estamos fazendo aqui na igreja é aquilo que Deus nos ortogou para fazer. Por quê? Porque a vinda de Jesus está muito próxima, e os sinais estão aí para todo mundo ver. E digo mais para vocês, irmãos, muitas pessoas estão brincando dentro da igreja e querendo levar as coisas de qualquer forma, mas Jesus vai arrebatar um povo de dentro da igreja para ir morar com Ele. E nós sabemos que este tema é sugestivo para isso, porque se você olhar Romanos, onde lemos no capítulo de número 12, no verso 2, e você olhar o texto que diz a respeito, ele vai falar de um sacrifício vivo, ele vai falar de um sacrifício que é vivo para agradar a Deus. E dentro desse tema,
o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração com esta passagem que nós vamos encontrar aqui em Gênesis, que acabamos de ler, aonde Deus prova este homem mais uma vez. Abraão, ele é tido como o nosso patriarca, como pai da fé do povo hebreu. E este homem chamado Abraão, aonde Deus havia feito uma promessa a ele há muito tempo, e disse: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela, e vai para um lugar que eu lhe mostrarei, e de ti farei uma grande nação. E Deus faz uma promessa a esse homem. Então ele sai de Ur de Caldeus para uma terra que não conhecia, para uma terra onde ele não tinha, vamos supor, saber o que estava acontecendo lá, mas ele foi em obediência a Deus, porque tinha fé, porque acreditou no que Deus havia colocado em seu coração. Então ele vai adiante desta promessa, e Deus começa a abençoar este homem chamado Abraão. Tudo que ele coloca nas mãos para fazer, Deus começa a prosperar. Tudo que ele pisa os pés, a terra era como herança de Deus para a vida dele, porque Deus falou: você sai, mas tudo que você fizer eu vou te abençoar, e aonde você pisar a planta dos teus pés, eu vou te dar como herança. E sabe a areia da terra, você consegue contar? Ele disse: não, Senhor. A areia do mar, da praia, você consegue contar? Não, Senhor. Olha para o céu, veja as estrelas, você consegue contar? Então o povo que sairá de ti serão que nem essas areias e a estrela do céu. Deus abençoa Abraão de uma forma extraordinária. Deus prospera tudo o que Abraão colocou a mão para fazer. Deus começa a prosperar este homem chamado Abraão. E vendo que Deus prosperando ele, Deus começa a provar também Abraão. Só que este homem começa a se destacar por ter fé e acreditar no que Deus havia revelado ao coração dele. Para que você entenda um pouco mais da forma que este homem tinha tanta fé, nós vamos entender que naquele tempo as leis ainda não tinham sido formadas, porque ali Abraão estava em uma terra de adoração a outros deuses, e existiam vários deuses. Ele sai do meio deles para adorar um Deus invisível. Ele sai do meio deles para adorar um Deus que ninguém estava vendo, porque todos tinham seus deuses feitos de barro, feitos de imagem, esculturas. Mas Abraão sai por um chamado de crer num Deus invisível. Então é isso que nós vamos ver lá em Hebreus capítulo 11, sobre a fé. A fé, ela tem que ter esperança daquilo que não se vê. Se for o que você vê, não é fé. Você não vai ter esperança de algo que você está vendo, mas daquilo que você não está vendo, você tem esperança de alcançar. E era isso que Abraão acaba fazendo aqui quando ele sai da sua terra, vai para outros lugares, e Deus começa a prosperar ele. Deus começa a abençoar esse homem chamado Abraão. Deus prova ele por muitas situações, mas eu não quero me deter nessas provações anteriores. Eu quero fazer você entender, para nós chegar nesse capítulo 22, o que aconteceu. Abraão é prosperado por Deus. Abraão tem servos, tem fazendas, tem gados, tem pastores que cuidam de tudo para ele. Tem tendas maravilhosas e tem do bom e do melhor. Mas uma coisa faltava para Abraão.
Uma coisa faltava para completar a sua vida. Senhor, eu tenho tudo, olha, Senhor. Tudo que o Senhor me prometeu está aqui diante de mim. Os meus servos, minha esposa, minha casa, a fazenda. Mas ainda falta algo, Senhor. A minha mulher, Sara, não pode ter filho. E como que eu vou ter descendentes se minha mulher não pode ter filho? Talvez seja esse criado que está na minha casa. Mas Deus mostra para Abraão que quando Deus promete algo para alguém, Deus faz a pessoa ir até o seu limite para mostrar a glória dele. E quando Abraão está sendo provado, a sua mulher, como um ato de desespero, fala: toma a minha serva Agar, toma a minha serva. E Deus, através disso, permite que um erro aconteça. Mas quando Deus tem uma promessa, Deus transforma a maldição em bênção. Desse filho chamado Ismael, que foi levado para o deserto para morrer, que foi gerado pela escrava Agar, Deus também falou: farei uma nação desse menino, e ele vai ficar no deserto, ele vai se tornar frecheiro. E ele se tornou um grande homem, e dele saiu uma nação. Só que o filho que Deus havia dado para Abraão, prometido, não era esse ainda. Então chega um certo dia, Deus manda 2 varões até Abraão para prometer algo para ele. Dizem: Abraão, venho diante de ti com uma mensagem de Deus para lhe dizer que daqui aproximadamente o próximo ano, um ano, a sua esposa vai dar à luz a um menino, e esse menino será chamado Isaque, e a palavra Isaque significa sorriso. Então você vai ter o sorriso, Abraão, que a riqueza não pode te dar. Você vai ter alegria que o dinheiro não pode te dar, Abraão, que os gados, teus servos não podem te dar. Só que quando a Sara ouve isso, ela dá risada. E é interessante isso. Como que pode eu, uma mulher velha? Vocês imaginam uma mulher com mais de 90 anos? Vocês imaginam um homem com quase 100 anos ter um filho? Na sua velhice, Deus falou com Abraão. Então não foi pouco tempo que ele esperou para a promessa se cumprir. Não foi pouco tempo que ele esperou para que aquilo que Deus falou para ele se cumprisse. Ele errou no meio dessa caminhada por muitas vezes. Mas quando talvez Abraão pensava que já não tinha mais condições humanas, Deus faz algo extraordinário e envia os seus mensageiros que assistem diante de Deus, os anjos do Senhor, para a terra, para dizer para Abraão: Abraão, se prepara, que a tua vitória está chegando. Se prepara, que o teu milagre está chegando. E Abraão recebe e crê. E a sua esposa não acreditou. Porque a esposa dele não acreditou. Tem coisas que Deus só vai revelar para nós. Tem coisas que só nós vamos acreditar. Tem coisa que é você e Deus. Não é você, teu esposo e Deus, é você e Deus. É por isso que Abraão se tornou nosso pai da fé, porque ele tomou aquela palavra para si e disse: se Deus falou, vai acontecer. E passando-se os dias que os anjos falaram, aquela mulher
começa a ver a sua barriga crescer. Passando-se os meses, talvez ela dizendo: o que está acontecendo comigo, Abraão? E Abraão dizia: eu estou vendo lá na frente, aí está nascendo o nosso sorriso.